Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar sobre Insônia, do Stephen King. Mas só depois da vinheta, vamos lá! Insônia é um livro complicado de analisar porque tem duas formas de você ler esse livro e as duas dependem do seu grau de envolvimento com a obra do Stephen King. Se você já leu alguns dos livros chaves do autor, então você vai pegar várias referências ao longo da história e você vai apreciar muito mais por como ele se encaixa no universo de Stephen King do que pela história em si. Foi o meu caso, por exemplo. Eu gostei muito mais de como ele se encaixa nas outras histórias do que da história propriamente dita. Se você não leu alguns livros chaves, essa história vai ser simplesmente mais uma história. Só que você não vai conseguir pegar 100% do que o King queria passar com ela. E olha que isso até pra mim, que já li várias das obras-chaves que encaixam nesse livro aqui, foi complicado de pegar todas as referências. Eu imagino que alguém que nunca leu nada, começou há pouco tempo, tá lendo isso daqui, com certeza vai se sentir muito perdido. Mas vamos começar do básico. Deixa eu falar um pouquinho da história dele pra vocês. Ele conta a história do Ralph Roberts, que é um senhor de mais ou menos 70 anos que acabou de perder a esposa por um tumor cerebral. Depois dele ficar viúvo, ele começou a enfrentar um caso curioso de insônia, e por isso o título do livro. Em vez de não conseguir dormir, ele começa a acordar todo dia mais cedo. Isso quer dizer, por exemplo, essa semana ele tá acordando às 5 da manhã, semana que vem ele tá acordando 4h50 e assim sucessivamente até ele se ver completamente esgotado por causa dessa insônia. Ele começa a procurar ajuda, todo mundo começa a dar conselho pra ele, mas nada ajuda. E o primeiro sinal de que tá alguma coisa muito errada com a vida dele é que ele começa a enxergar uma aura colorida em volta das pessoas. E não só uma aura colorida, que varia de acordo com a personalidade, com a conversa, com o estado de espírito da pessoa. Junto também ele vê meio que um fiozinho, como se fosse de balão de hélio, um fiozinho saindo da cabeça da pessoa, e não importa, ele pode ser curto, grosso, grande, pequeno, ele sempre vê um fiozinho que é meio que representando a vida da pessoa. E tudo pior ainda mais quando no meio de uma madrugada de insônia, ele vê dois serzinhos com aparência humana, mas que parecem só um esboço, na verdade, saindo da casa de uma velhinha que mora na rua dele. Esses dois serzinhos, que são apelidados de doutorzinhos carecas, eles estão saindo de lá com tesouras na mão e eles parecem meio que um funcionário de algum lugar, porque eles estão usando jaleco, estão bem arrumadinhos e eles estão meio que cumprindo um trabalho ali. Logo depois o Ralph liga pra polícia achando que esses dois tinham invadido a casa e ele descobre que a mulher que morava lá tinha morrido, ela estava bem doente e acabou morrendo. Então o Ralph começa a fazer a ligação desses doutorzinhos com a morte. Isso fica muito mais claro quando ele conhece um terceiro doutorzinho careca, que é meio que um doutorzinho careca do caos, um doutorzinho careca do mal, que é um pouquinho diferente dos outros dois, porque em vez de carregar uma tesoura, ele carrega um bisturi enferrujado e ele tira a vida de qualquer um assim, ao acaso, aleatoriamente. O Ralph tem o primeiro contato com ele quando ele tenta matar uma cadelinha de rua e então o Ralph faz a associação do fio que sai em cima da cabeça com os doutorzinhos com a tesoura. Esses doutorzinhos são os enviados para poder matar qualquer um. Junto com a história do Ralph, dos doutorzinhos carecas e dessa aura que aparece na frente dele, a gente tem também a história do Ed Deepneau, ou Deepneau, eu não sei se é francês ou inglês, e da esposa dele, a Ellen. Quando a esposa do Ralph era viva ainda, eles eram vizinhos desse casal e era tudo tranquilo, uma paz, eles gostavam de visitar uns aos outros, até que nasce o filho do Ed e da Ellen e alguns meses depois, algum tempo depois, o Ed começa a surtar completamente. Ele fica agressivo, bate na esposa, agride pessoas na rua e ele fica completamente irreconhecível. E quando a esposa dele se envolve com uma clínica médica que realiza abortos, ele surta completamente. Ele dá uma surra fodida na esposa dele, deixa ela praticamente inconsciente, andando pela rua, carregando o filho assim debaixo do braço. E quando o Ralph vai tirar satisfação com ele, chama a polícia, vai tirar satisfação com ele, ele começa a falar um monte de coisa desconexa. Ele começa a falar sobre matadouro de bebês, a presença de centuriões, a influência do rei rubro, então um monte de coisa bem desconexa que o Ralph não entende direito. E a gente só entende a real intenção do livro quando essas duas linhas narrativas se cruzam. O Ralph, uma vizinha dele chamada Lois, que também sofre de insônia, e esse Ed são meio que uns designados de seres superiores para poder resolver algum problema nessa realidade. E não só nessa realidade, mas também numa outra, que talvez é muito mais importante, que é a realidade em que tá a Torre Negra e o Roland Deschain. E para quem conhece a obra do Stephen King, a Torre Negra é a série
série mais importante dele. O Roland Deschain é o personagem principal e apesar dele não aparecer aqui, a gente tem referências um pouquinho à presença dele. E o Ed se torna o enviado do Rei Rubro, que é o grande vilão da Torre Negra e o grande vilão desse livro aqui também. Ele e o Doutorzinho Careca, que é um dos agentes do acaso, e ele é um ser menor no meio dessa história, no meio da briga de seres superiores. Ele e esse Doutorzinho Careca do mal tem como objetivo cumprir a missão que foi dada a eles de qualquer jeito. Cabe ao Ralph e a Lois impedir que eles cumpram essa missão, sempre com a ajuda um tanto relutante dos outros dois Doutorzinhos Carecas, que são agentes do desígnio, são caras assim, teoricamente do bem. Só que a presença do bem e o mal é uma coisa que é discutida bastante aqui nesse livro, que não existe tanto o bem e o mal, a gente faz exatamente tudo que a gente foi mandado. Tem uma discussão muito grande do que é realmente livre-arbítrio, mas eu não quero entrar muito nessa discussão porque eu quero falar de outros dois pontos importantes. Mas antes de entrar neles, eu quero falar um pouquinho da escrita do King aqui nesse livro. Vocês viram que eu me embolei bastante para fazer uma sinopse, porque o próprio King se embola bastante para fazer a sinopse do livro dentro dele mesmo. A gente demora muito tempo para descobrir exatamente o que está acontecendo, e acredita em mim, tudo que eu falei até agora tem pouquíssimo spoiler sobre a trama em si. A minha edição da Suma de Letras aqui tem mais ou menos 700 páginas, e grande parte delas é dedicada para desenvolvimento de personagem. Eu já falei aqui sobre vários outros livros de Stephen King e eu destaquei o quão importante é ele desenvolver os personagens com calma. Só que aqui nesse livro ele desenvolve com uma calma absurda. Tanto que mais ou menos na primeira parte inteira da história, que envolve umas 300 páginas, não acontece absolutamente nada. Ele vai desenvolvendo tão aos pouquinhos tudo isso que eu descrevi em cima, que você praticamente quer abandonar o livro. E eu não julgo quem abandona o livro nessas 300 primeiras páginas, porque realmente tem motivo para ser abandonado. Concisão é uma coisa que passa longe desse livro. A gente tem que enfrentar essas 300 páginas de grandes nadas para poder entender exatamente para onde o King quer levar a gente, e depois que a gente entende isso, aí sim o livro fica bacana e a ação fica mais frenética. Eu sou um leitor muito paciente, então para mim a leitura fluiu bem. Eu acabei lendo ele com uma velocidade um pouco maior do que eu estava prevendo. Até porque o King sabe conduzir uma história, os capítulos dele são bem divididos, sempre tem um pequeno cliffhanger no final de cada um dos capítulos para poder ter vontade de começar a ler o seguinte, e por isso a leitura é tão fluida assim, acaba sendo uma leitura fluida, mas eu entendo que as primeiras 300, sei lá, até chutando 400 páginas, são pura enrolação dele. Ele consegue ser muito mais prolixo do que ele costuma fazer. E olha que esse livro é um livro relativamente recente, se eu não me engano ele é de 1994, então é uma fase um pouco mais nova do Stephen King, e é nessa fase mais recente que ele começa a abusar um pouquinho da prolixidade sem avançar demais a história, e Insônia peca bastante por causa disso. Mas tirando esse ponto, no meio de toda essa enrolação, tem algumas coisas muito interessantes que o King trata aqui, e eu vou voltar àquelas duas coisas que eu falei que eu queria discutir, eu vou discutir elas aqui agora. A primeira delas é que o King faz o tempo inteiro uma reflexão muito importante acerca da velhice. Não é comum a gente ter um protagonista com 70 anos de idade, e por causa da natureza desse personagem, o King discute muitos temas importantes, como perder os amigos, chegar a essa fase da vida, ser meio que abandonado pela sociedade, e eu acho que o principal também é como ser feliz chegando na velhice, que é uma coisa que discute-se pouco, na verdade, que eu acho que devia discutir mais. Todo mundo devia estar preparado para chegar nessa fase da vida, e eu espero que todo mundo chegue nessa fase da vida para poder aproveitar melhor, né? Descobrir como aproveitar melhor a vida. E outro ponto que o King discute aqui um pouco é a questão do aborto. Eu falei que a Ellen, né, a esposa do Ed, que é o grande vilãozinho aqui dessa história, eu falei que ela entrava em contato com uma clínica médica que realizava abortos, e essa clínica gira a trama inteira. Até porque grande parte do plano do Ed, do plano do Rei Rubro, consequentemente, grande parte desse plano gira em torno de uma palestra que vai acontecer nessa clínica médica. E no meio da trama, o King vai discutindo pequenos pontos com relação ao aborto, só que ele não se posiciona sobre se ele é a favor ou contra. Ele levanta os pontos positivos e os pontos negativos de se legalizar o aborto, e ele fica meio que em cima do muro, jogando a ideia pra gente poder pensar sobre isso. Então beleza, eu já falei bastante sobre o que é o livro, sobre o que ele discute, como que o King escreve ele, como que ele concatena as ideias, só que eu só arranhei a superfície dele. Você lembra que lá no início do vídeo eu falei que tinha duas formas de ler? Porque essa foi a primeira, a forma que você não conhece a obra do Stephen King. Agora eu quero aprofundar na segunda, quando você sabe exatamente quais ligações esse livro aqui vai fazer com todo o universo criado pelo autor. A importância desse livro aqui vai muito além da história do Ralph ou da história dos doutorzinhos carecas. Esse é um livro que é uma consequência
sequência direta dos acontecimentos de A Coisa, que é um livro que se passa na mesma cidade que a cidade de Derry, e ele tem consequências gravíssimas pro resultado da Torre Negra, que é a grande série do Stephen King. Se você não leu A Coisa, e se você não leu pelo menos os 3 primeiros volumes da Torre Negra, você vai ficar muito perdido nessa história, porque muita coisa aqui diz respeito a esses 2 livros. Vou começar com as referências à Coisa, porque são as referências mais tranquilas de serem pegas, e elas não impactam tão diretamente a trama. O ponto principal é que se passa na cidade de Derry, que é a cidade fictícia do Maine que o Stephen King ambienta várias das obras dele. E alguns pontos da Coisa são citados aqui, entre eles a queda do canal, né, a destruição do canal que aconteceu em 1985, quando o grupo dos perdedores enfrentou a Coisa pela segunda vez. Também tem referência ao assassinato do Adrian Mellon, que foi atribuído a um grupo de rapazes homofóbicos, mas a gente que leu o livro da Coisa sabe que foi culpa do parcimonioso. 2 personagens principais de A Coisa aparecem aqui, na verdade um aparece e o outro é citado. O Mike Hanlon é o que aparece aqui em Insônia e ele tem uma participação importante na história, e o Ben Haskell, que é o arquiteto, ele aparece ao passant, que ele é citado na história como tendo criado algumas coisas na cidade. Só que eu acho que o principal que a leitura da Coisa traz aqui pra Insônia é o clima de Derry. A gente sabe que Derry é uma cidade que acontecem várias coisas estranhas, principalmente por causa da presença da Coisa. Quando o grupo dos perdedores derrota ela em 1985, cria uma outra atmosfera, mas não modifica quem é a Derry. Derry é uma cidade estranha em que coisas sobrenaturais vão acontecer. E a grande referência aqui, na verdade, é com o ambiente, porque a gente sabe, a Coisa fala o tempo inteiro, que existem várias Derrys dentro da Derry grande. Na Coisa, a gente acompanha a Derry das crianças, né, que é uma Derry invisível para os adultos e para as outras pessoas em geral. É o espaço em que as crianças transitam e que é um mundo só delas. Aqui em Insônia a gente vê uma outra Derry, que é a Derry dos idosos. Isso é muito interessante a gente ver, fazer a comparação entre aquela Derry que a gente conhecia e essa Derry, porque são ambientes, embora parecidos, embora citem os mesmos lugares, eles são frequentados por pessoas diferentes e essas pessoas percebem esses ambientes de uma forma diferente também. Então é muito legal fazer essa comparação e A Coisa serve muito para isso, para fazer a comparação entre os 2 pontos. Só que o principal desse livro é a ligação direta que ele tem com a série da Torre Negra. Igual eu falei, é muito importante você ter lido os 3 primeiros volumes no mínimo. Eu acho inclusive que esse livro aqui tem que ser lido antes do 7º volume, que chama A Torre Negra, porque ele explica muita coisa do que vai acontecer no 7º volume. O primeiro ponto, eu acho que o principal aqui, é que o vilão de Insônia é o mesmo vilão da Torre Negra, que é o Rei Rubro. E na Torre Negra não tem muitas explicações sobre quem é o Rei Rubro. As explicações estão muito aqui em Insônia, então a gente entende um pouquinho da motivação dele, o que ele quer fazer a partir dessa leitura. Além disso, a própria Torre Negra, que é o símbolo físico do centro do universo, ela aparece 2 vezes aqui na história. Na primeira delas, o Ralph capta a imagem dela na cabeça de algum dos doutorzinhos carecas, e vale lembrar que esse livro aqui é de 94 e a torre só vai aparecer no último volume, que é a Torre Negra, que foi escrito em 2003 ou 2004, se eu não me engano. E quando o Ralph capta essa imagem da torre, ele pergunta pro doutorzinho careca o que raios é aquilo. E a descrição dele sobre a visão é idêntica à que o Roland tem quando ele chega à Torre Negra no último volume. E a torre também aparece num segundo momento aqui da história, que eu não vou citar porque seria um spoiler muito grande e eu não quero estragar essa surpresa, mas é um momento muito bacana, muito bonitinho, que a torre aparece e a gente que já leu a série inteira fica com um sorriso muito grande, porque a gente percebe exatamente o que o King quis fazer aqui. Outra coisa que é citada o tempo inteiro é a ideia de K, que é a ideia de destino. O K é a grande roda que rege a existência humana. Na série da Torre Negra, o Roland fala o tempo inteiro no K, no cateto dele, que é o grupo de pessoas que seguem ele. E aqui nesse livro, os doutorzinhos carecas também falam o tempo inteiro no K, no cateto. Então a ideia de destino, de coisa que você foi designado para poder fazer, tá sempre muito presente aqui e é uma discussão muito válida que os doutorzinhos trazem pro Ralph. Mas eu acho que a grande importância de Insônia tá na resolução do problema final. Igual eu falei, o Ed estava amando do Rei Rubro para cumprir uma missão, e essa missão tem um impacto direto na resolução da Torre Negra, no último volume da Torre Negra. Inclusive tem um personagem que é muito importante para a série da Torre Negra, que aparece aqui nessa história, e é ele que é o centro de tudo. Por isso é tão importante ler a Torre Negra para poder entender a motivação. Por que raios tinha que salvar esse personagem? Porque ele é importante no último volume da Torre Negra, e se as coisas da Torre Negra não tivessem acontecido, o universo inteiro do King tinha caído abaixo.
Então assim, a importância desse livro aqui vai muito além da história que é contada. E essas foram só algumas referências que eu anotei ao longo da leitura, porque tem muito mais. Algumas eu deixei passar de propósito, outras eu com certeza não peguei, mas tem muita referência aqui dentro. Inclusive tem uma referência ao cemitério, que é um livro que eu não li, eu acabei vendo que tem uma referência ao cemitério, mas é interessante também notar. Tem uma referência desse personagem do Ralph no Saco de Ossos, que é outro livro do Stephen King, e eu acho que a ideia das auras, né, desse fiapinho na cabeça que o carinha corta, foi uma ideia muito usada em Doutor Sono, que é um livro muito recente do Stephen King. Então, de novo, é o universo inteiro do King trabalhado, e esse livro aqui tem um papel muito central em tudo. E é por causa disso tudo que eu falei que a leitura de Insônia é uma leitura bem complicada de ser analisada, porque tem esses dois lados. Como livro mesmo, eu não gostei tanto dele. Igual eu falei, o King consegue enrolar bastante, mas por causa das referências, por causa da importância dele, eu acho que ele é um livro que merece realmente ser lido. Então é isso, faça aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito, e se já leu Insônia, ou você leu os outros livros de Stephen King que eu citei aqui, eu falei muita coisa, eu soltei muito spoiler, mas eu precisava fazer isso pra explicar melhor essa história. Eu não ia ficar feliz se eu não explicasse direitinho tudo que esse livro traz. Então se você já leu, se você pegou alguma referência diferente, comenta aqui pra gente poder conversar sobre isso, porque eu tô muito empolgado pra ver qual referência eu deixei passar, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.